O bisavô tinha um restaurante na Praça da Polícia. O pai trocou a engenharia pela cozinha. Criou um dos primeiros fast food de Manaus. As tortas que viraram lendas. 45 anos depois, 28 lojas, 20 quiosques, mais de 700 pessoas envolvendo toda a operação. O maior grupo gastronômico do norte do país. Hoje está aqui a filha, advogada, formada, trocou o escritório pela operação. Quem quiser conhecer um pouquinho dessa história, largar a carreira inteira e voltar para a mesa da família, acompanha hoje o episódio 6 do Bora Soul. Vamos nessa? Primeiramente, muito obrigado, Maria. Obrigado, Raul, pela oportunidade de conhecer um pouco mais da história do Grupo Alemã, da história do empreendedor e da história da advogada que virou empreendedora. Raul, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Ao Bora Soul. Muito obrigado. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e contar um pouquinho da história aí, né? Contar um pouquinho das nossas vivências desses 45 anos. Legal. Bom, hoje o papo com certeza vai ser uma delícia, vai ser top. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo início? Bora. A gente estava aqui nos bastidores, né? Como é que começa essa história? Cavaco, um restaurante tradicional, lá na década de 70, em Manaus, um engenheiro do Rio de Janeiro. Então, conta um pouquinho para quem não conhece a história do Grupo Alemã. Bora lá. Eu tinha 12 anos e vim aqui em Manaus pela primeira vez. Fiquei muito impressionado com a floresta, com o rio, com toda a exuberância da natureza aqui de Manaus. E gostei muito. E, ao mesmo tempo, eu vi que tinha muitas oportunidades aqui. Eu tenho esse espírito empreendedor desde muito jovem. Claro que com 12 anos... Você veio visitar, 12 anos? Não, eu vim visitar, não vim trabalhar, não vim nada disso. Eu vim visitar meu avô, coisa e tal, mas aí eu já ficava no caixa, fechando conta, dando troco, ajudando lá, ou atrapalhando, sei lá, mas eu achava que eu ajudava naquela época, né? Espero que estivesse ajudando. Mas então, já na verdade, viu, essa questão de empreender já era uma coisa que estava no meu sangue já há muito tempo. Eu conto uma história que é uma história engraçada. A minha avó era boa cozinheira. A esposa desse meu avô, que mora, era o meu avô Heitor e minha avó Geni. E a minha avó Geni, ela cozinhava bem. Minhas duas avós cozinhavam bem, na verdade. Minha avó de Nora também. E a minha avó Geni, em São Paulo, ela morava naquela época em Santo Amaro. E Santo Amaro era um bairro... Tinha muita indústria ali no entorno, coisa e tal. E ela fazia lá umas cocadas, umas coisas. Eu pegava, pedia para ela fazer cocada e eu saía vendendo. Isso com 7 anos de idade. E era o meu melhor negócio, porque eu não comprava nada, né? Eu não gastava nada. Eu só fazia vender e o lucro tudo era meu, né? Não era só lucro, era tudo que sobrava era meu. Então era beleza. Esse foi um investimento excelente que eu fiz. Depois disso, né? Eu já no colégio militar, eu comprei uns carrinhos a combustão que eu alugava na igreja de São Francisco Xavier, lá perto de casa, na Tijuca. Então eu alugava 3, 4 voltas, eu tinha 3 carrinhos lá, também foi um negócio muito legal. Durante muito tempo então eu estudava e sempre quis fazer algum negócio, né? E aí, voltando então para Manaus, quando eu cheguei aqui em Manaus, eu vi que era um lugar que tinha muita oportunidade. Eu vim a primeira vez com 12 anos, em 1970, depois vim outras 3 vezes, e já na faculdade eu me decidi que, assim que eu me formasse em Engenharia Civil lá na PUC do Rio, eu viria morar em Manaus para tocar, no caso, inicialmente eu ia vir para cá, e a ideia original era passar aqui em Manaus 2 ou 3 anos no máximo, e depois voltar para o Rio ou para o interior de São Paulo. Essa era a ideia original. Eu iria tocar algumas coisas aqui por um tempo e voltaria. Vim, nunca mais saí, estou aqui há 45 anos. Maria, como é que é essa história aí do direito? Primeiro, você já está nascendo dentro da operação. Sim. Você frequentava, né, os ambientes do restaurante desde pequena? Sim. Então, pois é, isso que eu falo, né? A alemã é quase minha irmã. Então, eu nasci, já existia alemã, já existia Fiorentina, já tinha todo esse movimento. Inclusive, tem foto minha desde pequenininha na Copa de 2002, né? Copa de 2002, na frente da Felite, lá no Estúdio 5. Não sei se vocês lembram dessa época. Sim. Então, desde... Foi exatamente quando eu estava inaugurando a Felite, foi isso mesmo, 2002.
Então, desde pequena, a gente sempre teve envolvido de alguma maneira. Meu pai não me levava tanto, mas me levava. Eu lembro que eu ia pra Feliz, ficava brincando, ia no Alegro também que a gente tinha. Então, sempre tava ali envolvido no negócio, né, de alguma maneira. E a gente costumava brincar, né? Meus irmãos são todos mais velhos do que eu sou mais nova. E a minha diferença com meu irmão mais velho é 10 anos. Então, quando eu tinha 8 anos, o meu primeiro irmão se formou. E ele foi pro mundo da programação, tecnologia. Aí ele foi embora. Aí foi meu segundo irmão, foi fazer engenharia no Rio de Janeiro. Aí meu terceiro irmão advogado começou. Ih, tá ficando pra Mariá, que todo mundo tá indo embora. Começaram a falar isso quando eu era mais nova, né? Tinha uns 12 anos por aí, menos que isso. E aí começaram, e eu sempre ouvindo, mas ali na minha. E aí foi indo. E aí, mas eles nunca me forçaram a nada. Nunca falaram, Maria, você tem que trabalhar na empresa. Só que ficava meio intrínseco, assim, sabe? Ó, todo mundo indo embora. Tua irmã quer fazer medicina. Tá ficando só tu. Tem 5 filhos. E aí? Ficava nessa. E aí acabou que foi ficando. E aí, quando eu me formei na faculdade, no colégio, eu falei com meu pai, apareceu um curso, né? E ele me indicou da Family Business Network, que é uma das maiores comunidades de famílias empresárias do mundo. É uma comunidade internacional. E aí teve esse curso, ele falou, você não quer entrar, participar? E na época eu não tinha nenhuma perspectiva de fato entrar na empresa. Tanto que quando eu fiz meu vestibular, eu fiz para Direito. E aí eu acabei entrando no Direito, me apaixonei, e no mesmo ano eu fiz FBN e me apaixonei também pela administração. Então ficou meus 2 mundos colidindo um com o outro. E aí foi isso, foi encaminhando, e eu falei, não, antes de entrar na empresa, eu quero curtir um pouco, quero ver o que tem no mundo, quero estudar mais antes de entrar na empresa. E acabou que foi isso que aconteceu, eu acabei me formando, me especializando em Direito, mas depois o chamado veio de qualquer maneira e acabei indo, aceitando. Poxa, que legal. Foi assim, um resumo bem rápido de 27 anos da minha vida. Aí. Legal. Aí, 1º de maio de 1983, aqui na nossa pesquisa, nasce a Confeitaria Alemã, né? E aí, uma curiosidade, o nome veio de alguma situação com a família? Eram receitas Na verdade... Antes de falar de alemã, tem que falar da Fiorentina. Em 81, né? Nasce o primeiro restaurante. O primeiro negócio nosso foi a Fiorentina em 1981, né? Eu vim para Manaus em 81, cheguei em Manaus no dia 15 de janeiro de 1981. Vim para tocar o restaurante do meu avô. Esse meu avô, Heitor, ele infelizmente faleceu 6 meses antes de eu vir morar em Manaus. E aí eu arrendei da minha avó o restaurante e cheguei aqui para tocar esse restaurante. O meu tio Roberto, que foi um dos fundadores do Cavaco, ele me convidou, falou, olha, eu vou abrir um restaurante aqui do outro lado da praça, você quer ser meu sócio? Eu falei, bora. Né? Então, foi um garçom nosso, o Zé Carlos, o meu tio Roberto Andrade, e eu abrimos a Fiorentina. E depois, como eu falei, o meu tio Roberto era criativo, coisa e tal, mas ele não gostava de tocar o dia a dia. Então, ele fez e depois eu acabei comprando a parte tanto do Zé Carlos quanto do meu tio e ficou com a gente essa parte. Então, aí eles saíram e eu comecei a tocar a Fiorentina. Há alguns anos depois, um amigo meu, o Thomas Robert Pavelka, que era filho de alemão e que tinha a Pavelka de Petrópolis. Que existe até hoje. Existe até hoje, inclusive. Confeitaria Pavelka. A Pavelka, que ele, na verdade, o pai dele era sócio do alemão que fez o alemão lá de Petrópolis. Então, quando ele veio para cá, nós convidamos, ele tinha várias receitas alemãs. Então, daí nós colocamos o nome Confeitaria Alemã. E ele trouxe originalmente as receitas no livrinho alemão, que era da avó dele. Que legal. E aí, com a história dele, foi que juntou o alemão. Mas qual foi a primeira inspiração para a Fiorentina? Tem uma relação da família com... Aí, um pouco, né? Parte italiana. A Fiorentina, na verdade, era isso. O meu tio Roberto, e aí aquelas surpresas, né? Porque a gente vem para Manaus, e Manaus é um lugar quente, né? Eu estava aqui em Manaus há menos de um mês, quando eu vim morar realmente, né? E alguém me convidou para uma feijoada. Não sabe, falei, feijoada, cara, mas como é que... Não, vai ter uma feijoada bacana, um ar livre. Falei, caramba, dá pra... Não, mas é engraçado, né? Porque naquela época... feijoada do calor desse, né? Pois é, mas hoje em dia é comum, né? É uma coisa curiosa, mas naquela ocasião eu fiquei meio assustado. E aí meu tio Roberto, ele chegou comigo e falou, Raul, olha, está faltando aqui em Manaus a oportunidade de a gente fazer uma casa de massas, um restaurante italiano, com massas, coisa e tal, que tem tudo a ver. Eu falei, será, Roberto? Pô, quente, né? Não, mas tem tudo a ver. E realmente foi um sucesso muito grande. Nós sempre tivemos muito... A gente sempre trabalhou muito, né? E a gente sempre estudou muito o projeto e cardápio e tudo mais, mas eu falo que a gente sempre
sorte sempre ajuda quem muito trabalha, né? E a gente sempre teve muita sorte. Quando a gente abriu os nossos negócios, sempre os negócios deram muito certo. Então, a Fiorentina, quando a gente abriu lá na Praça da Polícia, bombou de imediato, fila o tempo todo, era muito bacana. Era uma outra época em que o centro ainda estava muito... Point de Manaus. Era point. Todos os melhores colégios de Manaus se localizavam no centro, as E o indústrias centro, eram ali próximas. O negócio do Manaus circulava no centro. Turismo. Não tinha shopping. Turismo, não tinha Tinha shopping. muito turismo de compras da Zona Franca de Manaus, então vinha muito turista para Manaus para fazer compra e para conhecer. E era o centro, era a convergência da cidade, era E ali ele se realmente, destacava, né? E ainda em 98, quando eu chego aqui, eu fui morar no centro. E ali era um dos restaurantes que se destacava. Sim. Exatamente. Sim. E aí, quando abriu o primeiro shopping de Manaus, convidaram também a gente, também foi oportunidade, da Alemã e da Fiorentina no Amazonas Shopping, que foi o primeiro shopping de Manaus. Exatamente. Então, a nossa inauguração também no Amazonas Shopping foi um grande evento. Tanto que a gente tem fotos, estava o prefeito da cidade lá no momento da inauguração, toda uma confusão, tem várias fotos A históricas muito inauguração do bacanas. Amazonas Shopping foi muita loucura. É. Foi um negócio de doido aquilo ali. Tinha era um chafariz? Não, tinha um chafariz. Não no era meio. chafariz, não. Era Era um laguinho, Um lago, com com- pontezinhas. Tu tomou banho naquele lago, né, Não, Maria? eu não. Muita gente tomou. Eu tenho foto dos meus filhos sentados no chão ali, o laguinho de volta, né? Tem uma foto aqui, tem a pontezinha de Isso, sentado a ponte. brincando, os menininhos Sim. brincando ali. A Maria estava contando um pouco da história dela, e é isso, né? Os nossos filhos, os 5, nós temos 5 filhos, eu e a Solange, e eles, claro, nasceram e eles viviam no nosso... A gente ia, eu trabalhava, né? E levava, a gente ia almoçar ou jantar e sair. Sempre. É. Todo final de semana a gente jantava, almoçava em algum lugar nosso. Todo final de semana, domingo. E sábado também, várias vezes. Muitas vezes, né? E, aí, jantar, então, e aí a coisa aniversário lá em dentro, né? casa, sempre era Fiorentina. Cresci com minhas festas todas sendo Fiorentina. Então sempre teve muito em volta. Todo sábado, papai... até questão de teste, né? Saber como tá a qualidade dos salgados. Todo sábado chega salgado lá em casa. E aí é assim que a gente mede nossa qualidade também, pra saber como que tá. E vai uma seleção de todos. Aí a gente come um pouquinho de cada, vê como que tá. E isso foi minha vida inteira. Então eu falei, alemã, minha Bora se irmã. candidatar pra fazer Fazer esse teste também, pode né? passar um endereço, pode passar todo final de semana. Mas aí vê embalagem, vê como tá tudo. E todos- Nós temos que ter clientes dos nossos produtos, né? Tem que entender como que tá. Sim, nós somos clientes nossos mesmo, com É. certeza, né? E não quer dizer que a gente não vá nos outros também. Tem Não, vários colegas e a gente amigos, vai. né? Temos vários amigos. E às vezes é engraçado. Eu me lembro, muitos anos atrás também, estava no restaurante, não sei de quem, de algum amigo nosso. Você tá fazendo Pesquisa de mercado? investigação comercial? Eu falei, não. Benchmark. Não, pô, é meu amigo. Eu tô saindo hoje, pô. Eu sou cliente também, né? Também, afinal de contas, eu também sou cliente, né? Mas consegue diferenciar? É difícil, né? Porque tá na operação, o tempo todo tu vai observando. E vai tendo insights, né? Isso aqui é legal, isso aqui vale a pena, isso aqui não faz. Não, eu Ou tu consegue... Não. consegue apagar assim, agora não sou mais... Não tem jeito, né? Qualquer lugar que eu esteja do mundo, eu tô sempre olhando novidades, sempre procurando trazer novidades também, tem né? uma outra fofoca disso aí, tá? Desde que eu sou criancinha também, Não. vou falar. Porque não. Presta atenção. A gente corta depois. Nunca em Manaus, nunca em Manaus. Não. Não quer que eu conte, pai? Não, claro que não. Depois conta. Quando... Desde sempre Vai ficar teve... pros bastidores, pessoal. Vai ficar pros bastidores. Desde sempre teve investigação de mercado. Vamos só dizer Não, mas claro. Envolvia a gente desde criança. Quando a gente vai aos lugares, a gente vai olhando. Não tem como, né? Não tem jeito. Você vai estar sempre olhando aquele negócio com que você trabalha, você vai estar olhando sempre, né? Você não tem como não fazer isso. Mas tem realmente aquele caso. Eu estava namorando a Solange, então a gente ia lá pro La Barca, sei lá, ia pro Alentejo. O Alentejo é mais recente, né? Já não era dessa época, mas naquela época era o La Barca, que tinha muito sábado à noite. Pô, e era minha hora de folga, né? Eu estou folgando e estou com a minha namorada ali, então também faz parte, né? Sim. Mas você está sempre olhando a concorrência, como é que a concorrência está funcionando. Mas mais concorrente, nós somos, na verdade, companheiros de atividade, né? Hoje a gente tá na CDL também, mas tá na Brasel, e na Brasel a gente fala muito isso lá, que na verdade as pessoas estão ali, tu não tá com teus concorrentes, tu tá com parceiros de negócio, todo mundo, dá pra vender todo mundo, tem espaço pra todos. Então, a não ser que alguém realmente, não sei como se fala, não seja bacana com o outro, são com companheiros, são amigos. O mercado em Manaus, quando eu cheguei, era muito restrito, né? Tinha bem poucas opções.
E hoje em dia você tem muitas opções, né, no ramo de gastronomia, em todos os ramos, né? Sim. A concorrência cresce cada vez mais. As marcas internacionais vieram, as franquias vieram, as grandes franquias. Então, Manaus está muito bem. Manaus hoje em dia é uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Quando eu cheguei, sei lá, se tinha 500 mil, algo assim, não sei dizer, talvez um pouco. Era nessa Era faixa nessa aí. faixa, talvez um pouco menos, um pouco mais, né? Você falou em franquias. Como é que entra o universo das franquias na operação de vocês? Pois é. Então vamos lá, vamos fazer um históricozinho rápido aqui, né? Então comecei com o Cavaco, depois com a Fiorentina do Centro, depois a Alemã na Praça da Polícia e, como eu falei, sempre com muito sucesso, graças a Deus, e graças a muito esforço também, a gente dedicava muito, a gente trabalhava muito e reinvestia muito, quase tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia em novas operações, novas lojas, e aí veio o Amazonas Shopping, fomos para o Amazonas Shopping, acreditamos, abrimos 2 lá. Então a gente sempre... Quando teve expansão no Amazonas Shopping, abriu mais. Investimos de novo. A gente está sempre acreditando muito na cidade e acreditando que a gente tem que estar investindo o tempo todo. Hoje em dia, está muito claro para mim, eu tenho muito mais consciência disso, de que o investimento fundamental é no capital humano, né? No patrimônio humano, isso é fundamental. A gente tem gente boa, a gente precisa de gente boa, bons gerentes, bons colaboradores, em todos os níveis, e a gente quer sempre ser uma boa oportunidade de crescimento para essas pessoas. Crescimento como pessoas, crescimento como profissional, que realize os seus sonhos, que encontre um namorado, case, compre sua moto, seu carro, sua casa. Então, isso é uma vaidade que eu tenho, um certo orgulho que eu tenho, exatamente de ver tantas e tantas pessoas que já trabalharam com a gente e que hoje em dia até trabalham, muitos ainda continuam trabalhando. Eu tenho gente com a gente que tem 30 anos, 40 anos, 25 anos. Tem muitas pessoas que têm mais de 10 anos trabalhando com a gente. E a gente vê como que essas pessoas evoluíram, né? Como que elas estão bem financeiramente, como estão bem como profissionais, como pessoas. Então, isso é um orgulho muito grande que eu tenho de ter essas equipes que crescem junto com a gente. O Valério, que trabalha com a gente aí também há 40 e tantos anos, é nosso sócio lá no Bob's, e ele costuma falar muito isso. Não adianta eu estar bem se as pessoas que estão perto de mim não estão bem também. O que adianta eu estar bem se a minha equipe, se a minha turma não está bem? Então, a gente acredita muito nisso, né? Cada vez mais nisso. Mas, bom, voltando à sua pergunta, que foi sobre por que de franquia, as né? franquias entram na operação de vocês. Aí entrou o Amazonas Shopping, a segunda expansão foi quando a gente inaugurou o Alegro. Que foi um sucesso. Que foi um sucesso na época também. Falei com os bastidores. Frequentei muito. Aí depois veio, acho que o Bar da Brahma também. Nós tivemos o quiosque da Brahma. Nós tivemos trabalhando com algumas marcas, é verdade, né? Que veio o quiosque da Brahma, acho que no Milênio, se eu não me engano. E aí, quando inaugurou o Milênio, a gente também abriu uma Fiorentina ali. Então, foi expandindo nossas marcas própriras. A cidade vai crescendo. A cidade vai crescendo, a gente vai crescendo. Veio o Estúdio 5, a gente abriu a Felite lá, em parceria com a família Pinheiro, a família Pinheiro do... A cervejaria? A cervejaria, tanto a Alegro quanto a Felite, foi em parceria a com família eles. Pinheiro do Grupo Simões, né? Então, eles são sócios do grupo, agora Solar, né? Sim. São nossos amigos, né? São amigos, inclusive, da minha esposa de infância. E aí, eles foram nossos sócios, tanto no Alegro quanto na Felite. Isso. Então, a gente foi expandindo desse formato orgânico. E aí, a partir disso, a gente foi trabalhando de uma maneira, de outra, e aí surgiu essa oportunidade, quando foi inaugurar o Manauara Shopping, em 2009, de pegar uma franquia. Que aí foi o Bob's. Então foi nossa primeira franquia. Nossa primeira franquia. Primeira franquia oficial. Tirando o quiosque da Brahma, né? A primeira franquia oficial foi a loja do Bob's. E aí abriu a loja do Bob's em 2009. E a partir daí foi um sucesso, deu muito certo. Quando a gente abriu o Manauara, a gente abriu tanto uma alemã quanto um quiosque do Bob's. A cidade foi mudando, né? Porque inaugurou o Manauara, que foi um polo que atraiu muitas pessoas. E aí foi mudando o perfil do consumidor. O Estúdio 5 foi caindo um pouco ali, nossa Felite. E aí a gente foi percebendo mudanças, Tá bem fácil tocar o Bob's e tá bem difícil tocar a Felite, que é um evento maior, normalmente precisa de quantos? Mais de 70 colaboradores, era uma cervejaria artesanal, foi a primeira cervejaria artesanal de Manaus, e aí o Bob's, você, às vezes, com um investimento similar ou menor, com menos gente, consegue te dar um resultado, às vezes, melhor do que esse daqui. Então, a partir desse entendimento, foi que eles decidiram investir mais em franquias. E aí, a partir daí, a gente investiu em outras franquias que hoje a gente não tem mais, que foi o Dogs. O Dogs era uma marca de cachorro-quente ligado ao Bob's também, que nós chegamos a abrir. Que na verdade é isso, né? Às vezes a gente já fez muita coisa. Sim. A gente já teve muita coisa. Já teve, como ela falou, o quiosque da Brahma, o quiosque do Yogi,
Yogi era um iogurte. Né? Sim. Na época do boom do iogurte, a gente pegou o Yogi. Na época do boom do hot dog, a gente pegou o Dogs. Então, a gente foi pegando e tateando por aí. E foi dando muito certo com o Bob's e as outras nem tanto. Então, a gente foi... Ok, nós agora estamos com um grupo estruturado. Na época, eu também era jovem ainda. Meu pai ainda estava lá junto. Estamos numa época estruturada, mas a gente precisa entender o que de fato vale a pena investir ou não. E aí, foi quando a gente se juntou com a Dom Cabral, né? Chamou a equipe do Dom Cabral. E fez deixa eu só dar um complemento nisso. Só um complemento do que a Maria falou. Não, mas falou direitinho, falou certo. É porque sucessora ao nível. É porque, além de ser sucessora, eu também estou dentro do Conselho de Família. E aí eu digo que o Conselho de Família é quem carrega a história do grupo. Então, eu sei que meu pai está vivendo, às vezes ele não vai lembrando os detalhes, mas eu estou sempre investigando a história do nosso passado para poder recontar para o futuro e levar isso para a perenidade. Aí, ó. E tá documentando também, né? Documentando, é legal você documentar, porque muitas dessas coisas assim, a gente perde. É aquele negócio, eu gosto muito de estar empreendendo, foi o que eu falei no início. O empreendedor é aquele espírito indômito, né? Tá sempre querendo fazer uma coisa nova, inventar uma coisa nova, e muitas vezes acaba não tendo muita paciência de estar anotando e dizendo, ele quer fazer e vamos embora, vamos abrir negócio. Mas a questão das franquias passa muito por isso que a Maria falou. É algo bem mais formatado, algo que é muito mais organizado, muito mais jaburilado. Quando se escolhe a franquia correta. Exato, não, com certeza. E franquia também, vamos deixar bem claro, não é sinônimo de sucesso garantido. Se você não tiver fim de trabalhar, não tiver fim de correr atrás, não tiver fim de botar a barriga no balcão, não é peguei uma franquia e deixa que a franquia vai... Não, você tem que estar lá acompanhando e fazendo o seu trabalho. O dever de casa sempre. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo foi exatamente isso, que as franquias acabavam realmente... É um certo equilíbrio, mas acabava dando menos trabalho, era mais fácil tocar aquilo do que realmente tocar as marcas próprias. Mas isso não fez com que a gente parasse de tocar nossas marcas próprias, tanto que hoje nós temos 8 alemães. 8 alemães, 2 ferentinas. 2 ferentinas, 2... a gente continua botando, a gente está fazendo. Reformas. A gente continua atualizando permanentemente. Isso aí é algo que a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Mas nós estamos bem satisfeitos, sim, com o Bob's. Tanto que queremos continuar crescendo com o Bob's. Depois pegamos a Camarão e Companhia. Que também expandimos, hoje nós temos 2. E aí manteve nesse ritmo por enquanto, nessas 4 marcas. Quando meu pai tinha um sócio anterior que saiu, e aí ele me chamou e falou, ó, tô agora sozinho, não tem mais outro sócio, tá só eu por mim. E aí eu quero saber o que vai ser, ou tu vai entrar ou tu não vai entrar, ou eu vou ter que fazer uma estruturação aqui, né, que vai ser, ou a gente organiza para ter um CEO profissional no futuro, porque uma hora eu também não vou estar mais aqui, querendo trabalhar assim tanto, né, quero descansar. Falou assim, com essas palavras. Então a gente precisa ter alguém que vai tocar. E aí me chamou. E aí a partir de quando eu entrei, eu fui investigando, estudando, e aí foi quando eu trouxe para ele algumas franquias novas, né? Eu tinha feito estágio no grupo em 2018, e desde aquela época a gente falava, precisamos de uma quinta marca. Só que veio a pandemia, veio outras coisas, e a gente acabou não priorizando. Quando eu entrei no grupo, eu fiz um ano de trainee, fiquei como trainee, depois eu virei diretora para organizar a parte de revisão de processos, e aí a partir desse momento eu comecei a investigar sem querer algumas marcas novas. E aí apareceu a oportunidade de pegar uma marca, que a gente acabou não pegando, mas a partir dessa marca, a gente foi para São Paulo e começou a investigar outras marcas. Começou a conversar com outras pessoas. Foi quando a gente acabou, sem querer, querendo, pegando a Biscoitê e a Gendai. E a partir dessas 2 marcas, veio a terceira, que foi a Companhia de Mágica. Ou seja, a gente estava com 4, virou 7, de uma hora para outra também. Rapidamente. Deixa eu só dar um passo atrás, Maria. Eu tenho mais história, mais tempo, né? Então sempre tem mais alguma história para trás. Os meninos, quando chegavam 10, 12 anos, a gente sempre colocava eles para trabalhar com a gente, assim, no sábado, né? Sim. Eles estudavam de segunda a sexta, coisa e tal. E aí, olha, vocês vão lá... Só para esclarecer, eu tenho 3 irmãos mais velhos, e depois a minha irmã e depois eu. Então, os 3 mais velhos são homens. Não, mas todos vieram para a empresa, né? Thaís não, nem eu. A Thaís não, você não vieram? Eu vim depois só. Você não veio nessa época? Não. Enfim... Vou voltar no passado, porque isso aí foi rei, então. Quando meus irmãos tinham ali seus 12, 13 anos, o papai pegava eles, bora trabalhar ali. Colocava no depósito para carregar caixa.
colocava como copeiro. Aí depois, quando eles... Quando eles cresceram. garçom. O Yuri, ele foi até garçom lá no Alegro. Sim, mas ele não começou como garçom, tá? Ele começou como cumim, e de cumim ele evoluiu pra garçom. Então ele evoluiu sozinho pra garçom. E aí eles trabalharam um tempo, ganhavam dinheirinho ali, mas ele não chegou a fazer isso comigo, nem com a Thaís. Não. Engraçado. Né? Então os meninos, eles todos entraram na empresa para conhecer mesmo a empresa, garoto, para ver, vivenciar a experiência. Trabalhar na confeitaria, na salsicharia, no depósito, no escritório, na loja. A minha irmã sempre gostou muito de medicina, e minha mãe é médica. Então, quando a minha mãe fazia isso com a minha irmã, levava a minha irmã pra atender com ela. Entendi. Então, a minha irmã sempre foi com a minha mãe. E aí, acabou que eu era mais novinha, fiquei esquecida ali um pouquinho, não me levaram pra lugar nenhum. Coitada. Não me levaram pra lugar nenhum. Momento psicológico. Esquecida nada, tava lá na boa vida. Eu sempre tive a agenda social muito agitada. Desde pequena. Aí acabou que eu não fui. E a questão também, que a Maria falou mais cedo, eu nunca pensei, eu nunca trabalhei no sentido de vou fazer minha empresa para meus filhos tocarem depois. Porque eu acho assim, eu fiz as minhas escolhas e meus filhos fazem as escolhas deles, né? E aí é uma coisa natural, cada um buscar o seu caminho. Eu estava falando, o Thiago, que é o meu filho mais velho, se formou em ciência da tecnologia. Ciência da computação, né? E acabou virando programador, coisa e tal, casou, e aí resolveu morar no Canadá. Mas foi morar no Canadá, ok, né? Ele, por conta própria, conseguiu tudo lá, arrumou um emprego, coisa e tal. Hoje em dia já até é canadense, né? Já tá tudo lá. O outro tinha uma namorada no Rio de Janeiro e resolveu fazer PUC no Rio de Janeiro, talvez inspirado um pouco em mim, ele quis seguir um pouco esse caminho e foi trabalhar no mercado financeiro. Então, sigo esse caminho. E hoje está em São Paulo. Hoje mora em São Paulo, está no mercado financeiro e tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tocando a vida dele lá. O Yuri, então o primeiro é o Thiago, o segundo, na verdade, esse que eu falei é o terceiro filho, que é o Matheus, que mora em São Paulo, e o Yuri ficou em Manaus e fez direito e gosta de direito, que ele gosta de trabalhar, está trabalhando com isso, então está satisfeito da vida com isso aí. Eu, de alguma maneira, eu sempre entendi que o meu ramo é um ramo muito trabalhoso. Esse ramo é um ramo trabalhoso. É um ramo que você é muito tempo, é um tempo bastante estendido, né? É um tempo intensivo, é muita gente, é muito detalhe, é muito cliente. Então, você tem que gostar desse ramo. É um ramo que eu acabei, eu sou apaixonado por ele de alguma forma. Eu costumo falar isso, que eu não me canso muito no meu trabalho porque eu estou me divertindo. Eu estou achando gostoso o que eu estou fazendo. Então, para mim, principalmente quando eu estou visitando loja, rodando loja, falando com as minhas equipes, eu às vezes até fico achando que eu só estou enrolando, sabe? Fico assim, caramba, não fiz nada hoje, só fiquei rodando loja. É o meu trabalho, né? E é interessante porque a turma reclama, né? Quando a gente fica algum tempo sem passar numa loja, poxa, Raul, você nunca mais veio aqui, o que aconteceu? Tá com raiva da gente? Não, pelo amor de Deus, eu não tive, foi tempo mesmo de vir. Então, essa semana, por exemplo, eu fui pouco em loja, segunda, terça e quarta, agora não consegui ter tempo. Segunda e hoje eu fiquei o dia inteiro no escritório, então isso também, caramba, não fui nas lojas, eu gosto, porque eu vou na loja, para mim, eu estou passeando, é o prazer, eu estou me divertindo, estou indo nas lojas, então para mim é muito, muito legal. Mas eu sei que é um ramo trabalhoso. Então, eu não queria botar... E a minha outra filha, a Thaís, ela sempre quis fazer medicina. Ela é cirurgiã hoje em dia, coisa e tal. Então, a vida dela é aquela, claramente. É porque nós temos duas linhas de geração, né? Tem o meu tio, meu bisavô, que era empresário, meu pai que é empresário, e eu agora estou com ele. Minha irmã, ao contrário. Meu avô era médico, minha mãe é médica e minha irmã que é médica. Então, nós temos duas linhas, assim, um de cada lado. E aí, cada um seguindo suas escolhas de vida, na verdade. E aí, chegou uma hora que eu falei assim, caramba, a empresa está bem estruturada, porque a Maria falou também sobre a Dom Cabral. A Dom Cabral acabou, na minha opinião, sendo um divisor de água para a gente. Isso. Ela trouxe realmente uma série de instrumentos de gestão, de indicadores, de cultura, de valores. Então, ela trouxe uma vivência de tudo isso no dia a dia, através da metodologia que ela usa. Nós andamos junto com ela durante 7 anos e meio, que foi muito bacana. Nós mudamos de patamar administrativo, organizacional, a partir dessa experiência que nós tivemos com a Dom Cabral. Eu sou muito grato a essa experiência. E a partir daí a empresa ficou muito mais bem estruturada. Com a saída desse meu sócio, eu falei, caramba, agora
E uma das coisas Como é que vai ficar isso aqui? Que a Dom Cabral própria fala você tem que ter um sucessor para todos os cargos, desde o CEO até embaixo. Tem que ter uma estruturação que permita a perenidade da empresa. A Dom Cabral fala isso direto. Inclusive, uma das atividades que eles têm, de um curso que eu fiz com eles, era qual é o sucesso do líder? O sucesso do líder é ter um sucessor. Eles falam isso, de maneira clara. E legal que, assim, em 2025, vocês foram reconhecidos pelo ranking da Exame, né? A Exame Negócios, em expansão como a 47ª posição entre as empresas que mais cresceram no Brasil. Isso né? só nas marcas próprias, tá? Não entrou o Bob's aí. Aí, que legal. É isso mesmo. E o que isso significou para o grupo? Esses reconhecimentos são sempre gratificantes, né? A gente percebe que está no caminho certo, que a gente está fazendo o nosso dever de casa, a gente está trabalhando direitinho. E a gente tem, a partir da Dom Cabral, nós fazemos anualmente a revisão do nosso planejamento estratégico. Então, a gente estabelece quais são os projetos. E, claro, ao longo de 7 anos, nós fizemos vários projetos estruturantes. Mas, hoje em dia, já não tem tantos estruturantes, mas tem novos projetos. A gente está sempre olhando que tipo de projeto que a gente tem que fazer. A gente determina quais são os indicadores, quais são as nossas metas, quais são as métricas que a gente vai usar. Então, tudo isso é colocado, né, num planejamento que a gente começa a fazer em junho desse ano. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer o planejamento do ano que vem já. Revisão de planejamento estratégico. Todo ano a gente faz isso. E a gente sabe, a partir desses reconhecimentos, que a gente está realmente no caminho certo. Nós, durante 6 anos, isso é uma coisa bacana, 5 anos, durante 5 anos seguidos, nós fomos considerados o melhor franqueado do Brasil do Bob's. E não só isso, acho que também nesse mesmo tempo, acho que 6 anos consecutivos, melhor venda Dia das Crianças do Brasil. Sim. Legal. Com a nossa unidade do Bob's. Então, todos esses reconhecimentos, eles vão dando mais gás para a equipe. É uma coisa que a gente fala, não, agora o cara tem que pegar filho. É uma equipe falou engajada. 47, pra mim, já quero ano que vem mais. Já quero mais. Dá um ar, assim. Qual é o próximo desafio, Qual né, o próximo? Bota a meta na mesa. Bora! Quero entrar em mais competição. Queria falar um pouquinho sobre o desafio da gastronomia na Amazônia. Alguns outros mercados aqui, a gente já teve a oportunidade de falar com importadores, gráfico, automobilista, cada um trouxe os seus desafios de operar dentro de Manaus. Na gastronomia, quais são os principais desafios? Vocês não têm a culinária do grupo, ela é um pouquinho diversificada, né? Não trabalha só com a gastronomia regional. Não é a gastronomia regional. E aí, quais são os desafios que você tem na operação, nesse sentido? Só para um detalhe, né? Agora entrando nossas 3 novas marcas, que foi a Biscoiteira, a Gendai e a Companhia de Churrasco, hoje a gente está pegando todos os ramos de alimentação principais, tá? Hoje na Fiorentina a gente tem buffet que é variado, então a gente tem quarta-feira árabe, tem sexta-feira oriental, tem quinta-feira paraense, tem comida regional também, tambaqui. Então a Fiorentina a gente pega todos os lados. Na Alemanha a gente pega mais pratinhos, buffet, pizza, sanduíche, tortas. Vem a Gendai com sushi, vem a Companhia de Churrasco com churrasco, vem a Biscoiteira com produtos mais finos e rebuscados e a Camarão com camarão. Então hoje nós temos todos os âmbitos do grupo fechados. Inclusive, na Fiorentina a gente também faz eventos e na Alemanha a gente também vende kit de festa. Então hoje, se tu quiser falar de qualquer tipo de gastronomia, a gente entra, bate de frente. E não sei. E aí você faltou falar do Bob's. E o Bob's com sanduíche artesanal. Fast food. Com fast food, isso é Bob's com fast food. Hoje, uma curiosidade assim, qual que é o prato mais vendido na Alemanha? Na Alemã, tem o baby frango, que é um dos mais vendidos, e a parmegiana de carne. Legal. Já comi esse parmegiana. Parmegiana de carne. E na Fiorentina, também a parmegiana de carne, também é campeã. Parmegiana de carne, de frango e as nossas pizzas. Tem o Belle Moniere, que vende bastante também. Chateaubriand, maravilha. Já conhece Chateaubriand? Também. Chateaubriand é muito bom. Chateaubriand é um dos nossos campeões de venda. Mas aí, como é um ticket um pouco mais alto, né? Aí é mais pra noite. Sim. Mas agora, campeão de venda, assim, estourado pra público A, B, C, D, E, é parmegiana de carne. Desde muito tempo. E como é que vocês operam, então? Vocês têm uma cozinha única? Não. Ou cada um tem a sua cozinha? Como é que vocês fazem esse processo de operação? Eu tô curioso. Eu falei, cara, imagina a quantidade... Vocês têm esse número? Que é muita qual a quantidade de quilos, né, Sim. Para manter essa operação toda? São toneladas, tá? Começa por aí. Molho é tonelada. Farofa, tonelada. Olha, a gente tem um desafio de manter a padronização, né? Então, isso é um problema grande. Então, para conseguir manter a padronização, o que a gente está fazendo? A gente está centralizando a produção de molhos, de farofas, de cortes de carne, de tempero das carnes. Então, porque antes se mandava um filé inteiro e a loja cortava. Agora a gente passa, já a partir da nossa cozinha central, a gente faz o corte, faz o tempero, então ela já vai
no corte certo e temperada corretamente. Então, isso para a gente tentar manter a padronização em todas as lojas, todas as nossas unidades. Mas você falou sobre os maiores desafios aqui. Nós temos um desafio muito grande de logística, né? de recebimento dos produtos que vêm de fora. Então, aqui a gente tem seca, a gente tem cheia, a gente, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro, você compra hoje e recebe hoje, aqui a gente compra hoje e recebe às vezes com 40 dias. Então, você tem que ter um estoque regulador, você tem que contar com quebras que possam acontecer no meio do caminho. Você compra e, eventualmente, esse fornecedor, por algum motivo qualquer, não consegue fazer a entrega no prazo. Então, você tem que ter um estoque a mais. Então, isso é um desafio importante. Todas as regulamentações, toda a parte tributária relativa a isso. A gente trabalha muito para não ter rupturas no nosso negócio, né? Então, raramente nós temos rupturas. Tem, porque, né? Não tem como. A gente está numa região que é muito difícil operar. Mas a gente evita ao máximo. Uma coisa que a gente tem tido muita ruptura é refrigerante. Tipo assim, que tu imagina, como que tem ruptura de refrigerante? Tem. Esse é o problema que nós temos por causa de Manaus, pela logística que temos aqui na região. Mas aí temos ruptura de outros produtos que arroz, a gente não pode ter ruptura. Então, nossos suprimentos faz uma negociação e a gente negocia com a transportadora e a gente consegue fazer com que eles estoquem pra gente com a gente garantindo o preço com eles. Então, a gente assegura o máximo o preço para os nossos colaboradores, para os nossos clientes. Para isso, nós temos que ter um depósito central. Sim. Temos um depósito central. Nós temos uma cozinha central que faz esse pré-preparo que eu falei, né? Temos uma confeitaria também central. E aí, claro, todas as suas lojas têm as suas cozinhas, onde vai fazer o preparo final. Algumas operações da área de alimentação em Manaus, por conta, né, desse crescimento, dessa demanda, acabou tendo a oportunidade de abrir distribuidoras. Isso não passou por vocês? Não, olha, ao longo de 45 anos nós já fizemos muitos negócios, já tivemos inclusive uma distribuidora. Já? Já tivemos. Nós distribuímos produtos Mabel aqui em Manaus, produtos da Gradina também. Gradina são produtos que são usados em confeitaria. Como nós éramos grandes consumidores da Gradina, nós passamos a ser distribuidores deles também. Mas acabou que não era a nossa vocação isso aí, porque é muito complicado. Nós tivemos muitas dificuldades até de receber. Aconteceu casos da gente fornecer produtos Mabel num certo endereço, o cara comprava, 100 caixas, entregava, estava lá, tudo certinho. Quando você recebia, não tinha mais nada lá. Caramba. Estou passando por um processo parecido. Acontece. O que acontece? Quando tu vai focando em muitas coisas diferentes, às vezes é difícil você focar. Então, o nosso core business é ser o melhor operador de restaurantes de Manaus. Esse é o nosso core business, é isso que a gente quer fazer. Então, quando tu vai abrindo muitas ramificações, é difícil você garantir a excelência em cada um deles. Principalmente, como meu pai falou, hoje nosso principal ativo são pessoas. E é muito difícil encontrar pessoas que a gente possa confiar, que a gente consiga construir. Por isso que a gente prefere investir em quem a gente já tem. Então, é muito difícil encontrar pessoas para tocar, para fazer as coisas. E ele tinha muito essa dificuldade no passado, né? Quando teve a distribuidora. A distribuidora foi uma experiência... não foi tão ruim, não. A gente, durante um certo tempo, foi até interessante. É uma coisa que eu eventualmente, de vez em quando, até passa na minha cabeça voltar a ter uma distribuidora. Mas é isso. Logo eu entrei no grupo e falei, pai, por que a gente não distribui, não faz Porque vocês compram muito, né? A gente compra muito. Só que a gente compra tanto que hoje nosso estoque tá quase que a gente tem que aumentar um pouco mais ele, tá? O nosso CD. Já tá quase chegando no nível que a gente tem que crescer. Só que, aí um parabéns também pro papai, né? Vários parabéns pra ele. Mas outro parabéns muito, olha aí, ó. Que bom. De muitos anos atrás, ele fez um investimento de comprar o terreno aqui na Djalma, né? 2 terrenos, tem um na Djalma e outro dois na rua de trás. E hoje nós temos um terreno muito grande que tem espaço para expansão. Então, caso a gente precise expandir, temos segurança que a gente vai conseguir construir num terreno que é nosso com tranquilidade e facilidade. Então, isso não é um problema pra gente. Tanto que esse estoque depósito que nós temos hoje, ele já foi elevado, então já tem um segundo andar, já foi colocada uma segunda câmara fria, tem 2 anos atrás, né? Então, é investimento o tempo todo. Só que tu vai fazer distribuição, a gente tem que segurar, porque tem toda a parte de legislação. Tu tem que ter o estoque separado para o Bob's, tem que ter o estoque separado para Alemã, estoque separado para Ferentino, porque se bate a legislação lá, ela quer ver onde catar cada um. Não pode estar misturado. Sabia disso? Não. É um detalhe. Então, se eu são muitos detalhes. São muitos detalhes. Se eu for abrir uma distribuidora, eu tenho que ter uma distribuidora separada. Não pode ser naquele mesmo local. Tem que ser naquele local, mas... que o teu custo começa a aumentar também, né? Tem toda a parte de legislação que a gente busca cumprir à risca aqui. Show de bola. Essas duas Falei alguma novas... coisa errada, não, né? Não. Aí, ó. Ele tá dando cheque, assim, ó. Cheque. Passou. E essas duas novas marcas que vocês têm, Biscoitê e a Gendai, nessa operação,
que ela está trazendo para vocês de fôlego novo, de experiência nova? Muito, muito, bastante. São duas marcas de forma, não pega falar, mas são duas marcas bem diferentes. Não, fica tranquilo. São duas marcas bem diferentes, são duas marcas que a gente trabalha de maneiras diferentes, inclusive as franquias são completamente diferentes. A Biscoitê é uma franquia nova, então eles estão franqueando há menos de 10 anos. A Gendai já vem do Grupo Trigo, que são os mesmos franqueadores, né, da Shiny Box, do Spoleto, aí vários. Cone. Acabaram de comprar A Casa do Pão de Queijo. Casa do Pão de Queijo, né? Então, eles já são uma franqueadora muito mais formada de muitos anos, mais de 30 anos, quase 40 anos de Eles são muito grandes. Muito grandes. Já tem várias marcas que eles tem várias né? marcas que eles gerenciam, então são experiências completamente diferentes. A Biscoiteira nos trouxe um público mais classe A, nos trouxe também essa visão de que tem público que comprando produtos mais rebuscados e levou a gente a rebuscar um pouco mais os nossos próprios produtos e também não fazer queima de preço, por exemplo, que às vezes as pessoas querem entrar nessa guerra. E a Gendai nos trouxe mais estrutura. Então, a gente é uma via de mão dupla que a gente fala em franquias, né? Os dois vão dando experiência. Tanto a franquia entrega experiência para o franqueado, quanto o franqueado entrega de volta para a franquia. Então, está sendo uma ótima troca. É uma troca de experiências aí que é muito interessante. Principalmente tanto a Biscoitê quanto o Gendai, eles têm essa postura de abertura para ouvir o franqueado e tentar adequar, né? Porque nós estamos na linha de frente. A gente conhece, a gente está no chão, né? A gente está na cidade, então a gente sabe o que a cidade precisa, o que o consumidor daquele lugar quer. Então, essa troca é uma troca que enriquece a franquia e quando a gente ouve também, opa, coisa legal, isso aqui bacana, enriquece o franqueador e o franqueado. Nessa experiência toda, porque tem muitas oportunidades de marcas, né, para você poder trazer uma franquia. O determinante para vocês, para escolher aquela franquia, o que vocês botam na mesa, isso aqui é importante? Olha, é toda essa questão, né, de você fazer uma análise. Fundamental é a questão de seriedade, né? Para você trabalhar com alguém, você tem que olhar e sentir que a pessoa realmente é uma pessoa... Eu ia falar isso, é o feeling. Primeiro é o feeling. Você tem que sentir que tem seriedade, depois que tem brilho no olhar, que a pessoa está afim de crescer naquela marca, a pessoa gosta, a pessoa acredita naquele negócio e tem prazer em trabalhar com aquilo. Então, a gente sente muito isso. Com o Raul da Biscoitê, ele vive isso, ele gosta disso muito. Então, a equipe da Biscoitê é muito bacana nesse aspecto. Do mesmo jeito que a Gendai, por exemplo, ela tem uma metodologia mais japonesa, mais oriental, vamos dizer assim, todo cuidado que eles têm. Toda a rotina, sabe? E todo um nível de padronização que tem que ser seguido, toda uma rotina que você... E é bacana que faz um treinamento e a equipe foi treinar lá, depois eles vêm para cá treinar a equipe aqui, não pode abrir a loja enquanto não testa, não sei o quê, tudo muito testado. Então isso é bacana porque nós também acabamos aprendendo uma outra forma, outra visão, e a gente vai crescendo. Mas para escolher realmente essas marcas, você tem que falar com outros franqueados, tem que conversar com os franqueados daquela marca, tão satisfeitos, como é que tá? Verdade, né? É fundamental isso. Você tem que olhar a marca, você tem que ver a qualidade do produto, tem que ver se aquela marca conversa com você, se aquela marca, os valores daquela marca conversam com os seus valores, porque senão é melhor... Teve uma época que nós íamos trazer uma mercearia, era até para o Manauara. Aí vieram 3 sócios, era uma mercearia lá de Campinas. E era bacana, um negócio muito grande, muito legal, e o superintendente do Manauara queria trazer para o Manauara. E ofereceu para a gente, e os caras vieram. Aí, rapaz, quando a gente começou, tentou falar, queria fazer negócio, o negócio era bacana. Mas eu olhei e falei, gente, eu não falei para eles na hora não, mas falei depois para o meu sócio, falei assim, pô, não dá, não combina, não casa. A filosofia de vida deles não tem nada a ver com a nossa filosofia. Não dava. Um cara era muito político, envolvido com política, o outro só queria saber de ficar bebendo, o outro... Aí, sabe... Vai dar ruim isso não aí, dá, né? não dá liga, não vai dar para fazer esse negócio. Então aí nós desistimos, porque não tinha liga, não tinha, sabe? Não havia comunicação. Não tinha como a gente fazer um negócio que você... Meu irmão, não sei nem falar com esses caras. Porque a gente sentava para conversar um negócio, aí começava a bater papo. O papo era legal, bacana, mas e aí? Como é que vai fazer negócio desse jeito? Não sai. Legal. Você nasce no momento que
acompanha o crescimento digital, né? A gente vive ali, chegando na internet, chegando no aplicativo, chegando no iFood, chegando várias distribuições, chegando depois o WhatsApp. Como é que o digital entra na operação ou entra na vida do Grupo Alemã? Você já estava... Porque você entra depois, né? Quando o digital já está vivendo. O digital já está há algum tempo, né? A verdade é essa, né? Nós que não somos nascidos no mundo digital, a gente tem mais dificuldade, né? Essa turma mais nova que já nasce nisso aí, e de alguma forma eu acho até um pouco preocupante, né? Os educadores, os médicos, os psicólogos estão falando muito sobre isso, que tem que estar uma maneirada. Vários países já estão, inclusive, proibindo menores de 14 anos, 14 ou 16 anos, de entrar em rede social, quer dizer, porque isso tem mostrado aí que tem dado algumas dificuldades. Mas o fato é que é um movimento irreversível, né? O mundo digital é mais uma... Então, o que eu vejo hoje, eu vejo assim, tecnologia está aí, nós temos que usar, nós temos que nos alavancar nela, mas o ponto todo é esse, para aumentar o seu potencial humano, não vai substituir o humano. Nós, humanos, queremos nos relacionar com outros humanos, de alguma maneira. Então, eu vou usar a tecnologia para ampliar o meu potencial, mas não para substituir. O objetivo não é estar substituindo, mas não tem como evitar que ele está aí, né? A própria IA, né, está acontecendo aí com uma rapidez absurda, né? Eu não entrei na empresa já tinha no mundo digital, na verdade, né? Só que eu entrei em 2018 como estagiária. E aí, nessa época, a gente já estava com o Cabral, a gente estava fazendo todos os projetos. E durante esse período, eles incentivaram a gente a ter alguns sistemas específicos. Como, por exemplo, um RP próprio lá dentro da empresa. Contratar algum sistema de fora, ter um programador da empresa. Então, desde aquela época, eu lembro que já tínhamos um programador, já tínhamos um RP. E depois, quando veio a pandemia, embarcou no iFood, embarcou no delivery. E aí, foi investindo cada vez mais nessa área. A pandemia foi um propulsor para ir para as vendas digital no iFood, aplicativo? Olha, a pandemia ela foi acelerador. Ela foi uma grande desgraça, né? Humana, em termos de perdas humanas, foi uma coisa muito triste. Mas, em relação... Por sorte, também, aí, o que aconteceu? Um ano antes da pandemia, nós entendemos que não tinha mais como estar fora do delivery. Então, nós começamos a trabalhar com delivery um ano antes, em 2019. Em 2019, começamos a trabalhar fazendo a curva de aprendizagem, ver como é que a gente toca isso, como é que aprende, como é que faz, como é que funciona. E já estávamos trabalhando nisso. Quando veio a pandemia e fechou tudo, nós ficamos com os drives, que os drives podiam funcionar, você podia passar de carro e pegar, e ficamos com delivery. Foi o que conseguiu, por sorte, nós tínhamos um ano antes de experiência, tínhamos um ano de experiência ali, e ali nós seguimos com aquilo. A pandemia acabou nos ensinando muito a alavancar o delivery se alavancou muito na pandemia, que era o que tinha naquele momento, né? E nos obrigou também a ser muito mais produtivos. Nós acabamos aprendendo a fazer muito mais com menos. Então, apesar de todo as perdas humanas e todo o lado nefasto da pandemia, ela acabou trazendo para a empresa realmente uma aceleração muito grande no desenvolvimento e na produtividade. Sim. Hoje o delivery representa quantos porcentos do faturamento de vocês? 20%. Mais ou menos 20%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo, variando isso de marca para marca. Sim. Tá. E qual que foi o maior erro no digital que vocês tiveram? Nesse processo de aprendizagem? Rapaz, agora você me pegou, não sei, já tivemos muitos erros, né? Erramos bastante, fizemos muita besteira ao longo do tempo, né? Um erro que eu acho que eu vejo é que a gente demorou para investir mais no tráfego pago. Talvez isso, um pouco. Nem foi tanto. Talvez perder o timing, uma coisa ou outra. Tipo assim, entrar um pouco mais rápido, fazer algum tipo de promoção maior, gerenciar um pouco melhor o iFood em certos momentos, talvez. Mas nada que tenha gerado um erro gravíssimo, assim, ou algo pelo menos muito a gente alto. não percebeu se tivesse algum erro, assim, algum erro maior, não sei. Não me vem à cabeça especificamente. E o conteúdo, assim, para as redes sociais, assim, ele é gerenciado por vocês ou é uma agência terceirizada? Por nós mesmos. Foi assim, quando eu entrei no grupo, nós tínhamos um tipo de marketing, e aí eu acabei trazendo um novo modelo de marketing para dentro da empresa. Então,
acho que depois de 2 anos que eu tava dentro, né? Quase um pouco mais de 1 ano, a gente acabou trocando o gerente de marketing, aí ficamos com uma nova gerente, com uma equipe totalmente própria. Antes a gente trabalhava parcialmente com a gente, parcialmente com interno. Hoje eu construí toda uma equipe interna. Então hoje eu tenho 2 designers, 2 assistentes, uma gerente, 2 empresas somente de tráfego pago, uma exclusiva para Fiorentina e outra exclusiva para Bob's e Alemã. Investimos em equipamentos que a gente não tinha. Então, a gente não tinha câmera própria. Tinha uma câmera... Não tinha câmera. Aí, eu peguei e dei uma câmera minha antiga. E aí, ficou lá. E depois, a gente pegou e comprou uma câmera, que exatamente a que vocês estão usando aqui agora. Comprei essa câmera. Investi no microfone, naquele lá, o de qualidade. Não sei qual é o nome. Compramos um iPhone que nem tinha. Antes era o Samsung. Comprou um iPhone, depois pegou um segundo. Então, hoje, todo o investimento que a gente fez foi depois que eu entrei, assim, mais forte mesmo. Antes, trabalhava com agência. E vocês conseguiram perceber a mudança isso de conteúdo para vocês? De conteúdo, totalmente. Totalmente. Antes a gente fazia muito card e hoje não. Hoje a gente já trabalha mais com reels, trabalha mais com conteúdos mais humanizados. Hoje a gente tem um controle total de reclamações que entram na nossa rede social, que a gente não tinha. Então, inclusive, eu tava conversando com o pessoal do Grupo Trigo e eles falaram, a gente tem um setor específico de Client Experience, por exemplo. E eles começaram a descrever, eu falei, mas eu tenho tudo isso aí, mas não é esse nome, não é esse nome Vamos bonito. mudar. Não é esse nome bonito. Aí eu falei, eu faço isso, eu pego a reclamação, eu coloco uma tabela, a gente trabalha em cima disso, passa pra loja e melhora o produto caso precise. Aí lá, então você tem um Customer Experience. Aí eu não sabia que eu tinha isso. Então a gente tem, que é uma coisa que lá em São Paulo tem uma equipe toda só pra isso, e aqui em Manaus a gente faz na nossa proporção, né? Que muito menor do que o Grupo Trigo. Mas a gente tem. Isso é uma coisa legal, porque a gente vai falar um pouco mais para frente sobre IA, mas já pegando o gancho nisso aí, hoje a gente tem processos que a gente consegue, com a IA, fazer, por exemplo, a avaliação de todos os atendimentos e ela classificar. O que de fato foi bom, minha equipe está bem treinada, ela está alinhada com os valores da minha empresa, tudo que eu investi nesse capital humano, a minha IA está resolvendo e ela avalia se o seu time está fazendo. E também consegue verificar quais são os pontos que faltaram. Estão perguntando de tal produto e eu não tenho essa resposta. Estão pedindo tal coisa, está faltando. Então, isso aí são outros pontos que a gente vai poder depois falar um pouco mais sobre isso aí, mas é um ponto que é bem interessante. Hoje, e aí eu quero até saber de vocês, se vocês já estão pensando nisso aí também. Sim, tô. Inclusive, somos clientes Soul Plus, né? Aquela fazendo propaganda aqui, o Merchan nesse momento. Fazendo Merchan. Somos clientes Soul Plus. E aí, o Gerson já tinha falado comigo sobre IA. E aí, a gente acabou... Meu pai também, aquela, né? Não falando a idade dele nem nada, apesar da idade dele... apesar da idade dele, e para outras pessoas que têm a mesma idade dele, tem a mente muito fechada, ele não tem a mente nem um pouco fechada. Inclusive, ele tem assistido muita palestra, ele sempre assistiu muita palestra, mas ele até assistiu uma que foi após a NRF, feita pela Alus, que ele gostou tanto que falava de tecnologia, que ele falou para todo mundo assistir junto. Marcou uma nova reunião só para o pessoal assistir também, do gerente, para ele falar e transmitir esse conhecimento. Então, ele é uma pessoa que sempre apoiou muito. Ele pode até não saber tanto como ele falou, ele não mexe muito, mas ele sempre me apoiou nas minhas escolhas e nos meus pontos. Assim, pai, preciso investir nisso aqui. Às vezes ele questiona se é o preço mais caro, mas sendo barato, errar barato, ele brinca, né? Errar barato pode. Aí ele deixa. Então, a gente conseguiu entrar com o seu plano no passado, com o apoio dele, ele sempre apoiando e eu tomei a frente de tocar, né? Hoje a gente conseguiu implantar em algumas unidades nossas, tem a confeitaria totalmente, e aí ele falou, tem que ter o IA também. Aí o Sérgio falou, e a nossa IA tá boa, então bora ver. Então agora o nosso próximo passo é colocar o atendimento no WhatsApp com o IA também, que ajude, né? Que não seja aquela IA maçante, que o pessoal brinca também. Sim. Que eu acho que todo mundo quer, né, Raul? Sim. Você quer um atendimento... É interessante esse momento que a gente está vivendo, porque a gente vem do WhatsApp, aí no WhatsApp entra a era dos bots. Aí no primeiro momento você pensa assim, os bots vão salvar o meu atendimento da minha empresa. Vai parar a reclamação de que, poxa, não fui atendido, demoro muito. Aí o empresário procura o bot para solucionar. Aí nasce um novo problema. Poxa, o bot está muito mecânico. O cliente agora está reclamando que não quer mais ser atendido pelo bot e quer voltar a ser atendimento humano. Mas eu não consigo colocar uma equipe gigantesca para atender essa demanda. E aí vem a IA. Só que quando nasce a IA, 2, 3 anos atrás, ela nasce num processo que traz uma experiência para o consumidor final muito desgastante. Porque a gente começa a ver aquele loop. Né? Eu não entendi. E isso vai estressando quem quer um atendimento mais decisivo. Sim.
Eu sei que o empresário quer, toda empresa quer, um atendimento rápido, assertivo, em volume, mas não quer o tal do atendimento robótico. Sim. É isso também Sim. que vocês procuram. Sim. Né? E aí, aonde que entra a IA? Ela entra nesse contexto. Mas fazer a IA, configurar a IA, que é o tal do prompt, Sim. não é um processo tão simples, né? Precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico. Hoje, da mesma forma que a Alemã trouxe programador, ela já pensa em trazer alguém com a expertise de construção de prompts para dentro? Ó, eu Nós vou... estamos na fase inicial disso É. aí. Nós estamos na fase... Por acaso, outro dia, nós temos uma reunião mensal, que é a GM, onde a gente avalia todos os nossos números do mês, para ver como é que as coisas estão caminhando. Nós convidamos o Max Cohen, não sei se você conhece ele. Conhece? Pois é, e ele, no final, ele comentou sobre isso. Olha, eu fico à disposição, se vocês precisarem de colocar alguma coisa nessa área de IA. E o Max manja dessa parte de IA bastante, né? Ele gosta. Ele é professor, não sei o quê. Ele é... Então, estamos nessa fase de começar a pensar nisso, sim. Ó, falando, né, um pouco mais assim da minha experiência. Eu não sou especialista em tecnologia de forma alguma, nunca fiz curso. Mas eu sempre fui muito entusiasta. Então, desde criança, eu mexi muito. Na época de Tumblr, mexia no Tumblr. Época daquele Neopets, que vocês devem falar, que foi o pessoal fazia codificação no Neopets, mexendo umas coisas e tal. O papai nem sabe nem o que você tá falando. Então, eu sempre fui tudo isso, meu filho? sempre fui entusiasta da internet. Tinha blog meu, se pesquisar na internet vai achar um blog meu talvez aí na vida. Tinha meus 16 anos isso aí, tá? Então, eu sempre fui muito entusiasta nessa área. E em todos os momentos da minha vida, sempre que eu entrava para trabalhar em algum local, trabalhei na empresa júnior da faculdade, criei a atlética da faculdade, fui trabalhar no escritório de advocacia e trabalhei na empresa. Todas as vezes eu fui jogada para o marketing e para fazer o site da empresa. Então, eu sempre mexi muito nessa parte. E aí, hoje, quem trabalha muito nessa parte de gerenciar, por exemplo, a Soul Plus dentro da empresa, sou eu. E aí, se não sou eu que mexo, às vezes o pessoal não consegue muito, porque o meu programador tem muitas demandas, coitado. Realmente tem muita demanda. E aí acaba que ele mexe bastante. E aí a gente realmente está chegando no período que talvez eu não consiga mais mexer e precisa ter alguém que veja isso, porque a gente não tem um especialista atual para isso. E aí acaba que a gente incentiva ele a contratar um estagiário, talvez, ou algum assistente, para ele ensinar essa pessoa a ficar dedicada, mas realmente está chegando nesse nível que tem que ter alguém que mexa especificamente nessa área. Isso é uma coisa que interessante, estava conversando com o Gerson esses dias, porque tem sido uma demanda dos nossos clientes em que eles não têm equipe. E nós, como detentores não só da plataforma, mas como a gente aprofunda o conhecimento, os estudos nesse processo de inteligência, inclusive para nós mesmos, porque uma das coisas que a gente se incomodava foi assim, a gente não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, tem que ser... Com certeza. Né? A gente tem que usar, e nós usamos aqui muito. E uma das coisas que nós construímos o nosso agente de SDR, e aí eu falei assim, a gente está muito assim, ele está muito me elogiando demais. Muito bom, Paulo, que bom, essa sua pergunta é excelente. Aí eu falei, não, mas não é assim que a gente quer ser atendido. O chat fala assim, também eu não gosto. E aí nós mudamos ele de uma maneira que hoje, se a gente falar, seja por voz ou seja ele por chat, ele é assertivo, ele entende a temperatura do que você quer e como você quer e tenta resolver o mais rápido possível para não ficar enrolando e não ficar repetindo coisas que eu já disse, né? Que a gente sabe que é isso que a gente já sabe. Eu estou conversando com um assistente de IA, né? Então, isso a gente tem mudado. E aí veio o insight, né? Que alguns clientes falaram assim, poxa, vocês poderiam abrir uma consultoria, né? No sentido de... Porque a gente sabe que a plataforma é uma coisa, mas para usar ela, precisa ser construído o prompt, como o Gerson falou, em que você precisa alimentar ela para ela poder trabalhar do jeito que o grupo alemão quer, seja na Fiorentina, seja enfim, qualquer empreendimento de vocês. Porque cada um tem, inclusive, uma forma, né, de ser atendido. E isso é uma coisa que a gente já está investigando para poder disponibilizar, porque nem sempre é interessante você ter uma pessoa full-time lá. Sim. E a gente poder auxiliar vocês nesse sentido. Uma problemática que eu pensei que, principalmente para restaurante, né? Antigamente, tu alterava o preço onde? Na loja. Hoje, tu tem que alterar o preço no iFood, no Google, porque tu, às vezes, posta cardápio no Google, no WhatsApp e qualquer outra plataforma que você tem. Então, realmente, é muito difícil ficar atualizando o preço ou colocando o preço exposto. Por isso que muitos restaurantes nem expõem o valor que tá ali, né? Pega a pessoa postou um post.
3 semanas atrás e mudou o preço. Aí a pessoa, não, tá aqui o post, tal. E tem que fazer o preço aplicado, né? Sim. Então, a gente tem muita dificuldade hoje em dia. Por exemplo, de preencher preço e fazer mudança de preço. Inclusive na parte de catálogo, que depois a gente pode até mostrar para vocês, que deve funcionar muito bem porque é como se fosse um iFood, mas dentro do WhatsApp. Sim. Né? E tem um processo totalmente automático, onde você só faz as integrações e é tudo automático. Então, assim, se alterou lá no seu ERP, seu sistema de gestão do seu empreendimento, ele vai fazer uma cadeia, onde, inclusive, o seu assistente já vai responder que aquele prato já está no valor tal, e já vai para o WhatsApp, e tudo fica fechado, sem você ter esse risco, né? Porque é um risco, né, da Está operação. mudando o preço. Não, tem que mudar o preço em todas as plataformas, né? Sim. Com E certeza. fazer isso manualmente Uma é coisa. difícil. Sim. Hoje tem mecanismos, a Soul tem esse mecanismo para poder fazer esse processo automático. Se você mudar lá no teu RP, ele vai mudar em cascata, né? E aí você consegue ter uma eficiência maior isso aí. Claro que envolve integração, Sim. que eu acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo na tecnologia. Surgiu N elementos de sistemas e fala assim, tá, como é que eu unifico? Como é que junta tudo isso agora? Exatamente, né? Que, inclusive, a gente vai passar por essa dor agora, porque o Bob's mudou o sistema operacional deles, e agora a gente tem que aprender a fazer o nosso sistema se comunicar com o sistema deles. É toda uma dificuldade. Já... Coitado. Fica nervoso. Não, e a 1º de abril já vai mudar. 1º de abril? Dia da mentira. Caramba. Vai começar. E começar. Vai. A gente lá. brincando que é machadinha, vai aos poucos. Como é que vocês trabalham, por exemplo? A gente acaba conversando e vendo muita relação dos nossos clientes no varejo, e a Soul acaba vivenciando muito forte no varejo, essa questão do atendimento digital. Vocês têm uma equipe focada só para atendimento digital ou ela é híbrida? Ela atende ali na plataforma e também atende ali na loja? Sim, não. Na Fiorentina, nós temos uma pessoa dedicada para atendimento digital, porque o nosso volume é muito grande. Por incrível que pareça, nós temos muitas pessoas pedindo no WhatsApp pela Fiorentina. Então, a gente tem uma pessoa específica para ela. E ela também gerencia o iFood. Então, ela é híbrida para isso, mas totalmente digital. E na confeitaria, nós temos uma pessoa totalmente dedicada para a venda na confeitaria também. Nas Alemães, Bob's e outros, a gente não consegue ter essa pessoa totalmente full ali no delivery. No Bob's, a gente consegue algumas lojas, quando tem um volume muito alto, tem uma pessoa full no iFood, mas somente. E aí, a gente trabalha dessa maneira, porque algumas lojas você não consegue. O iFood vale a pena? Mesmo com a taxa que eles cobram, todo mundo reclama, não, o iFood é muito alto. Eles são realmente, as taxas são muito elevadas, muito elevadas. Está entrando uma concorrente nova agora aí, acho que eles vão começar a baixar um pouco isso aí. Nossa expectativa é que haja uma concorrência maior e os preços realmente fiquem mais razoáveis, né? Porque acaba que sendo um parceiro aí, um sócio majoritário nosso. As taxas são muito elevadas. E o tráfego que tem no iFood é muito alto e vale a pena estar lá contra esse tráfego? Ou você poderia falar assim, não quero mais iFood, vou montar o meu próprio? Não tem como fazer isso. Não, Na verdade, não faz sentido, não. Hoje em dia, ou você está no iFood ou você está fora do jogo. Ou nas outras marcas que vão entrar, 99 Food está chegando agora, né? Não faz sentido ficar fora. Mais de 95% do mercado, basicamente, hoje em dia. Aqui em Manaus, especificamente, né? Em São Paulo, a gente sabe que O que tem acaba acontecendo outros players. é que você tem seu custo fixo, você já tem a sua operação. Então, ele acaba ajudando a pagar teu custo fixo. Então, é mais um complemento em cima daquilo que você já está lá. Você tem que estar equilibrado, sua operação tem que ser equilibrada. Com a operação equilibrada, acaba sendo interessante no final da história. A gente observa 2 casos, né? Tem a pessoa que começou com o iFood e conseguiu se alavancar com ele, e aí vira um restaurante físico. E tem a gente que já tinha as lojas antes e implementou o iFood para ajudar a pagar os custos fixos. Mas a gente não tem uma dark kitchen exclusiva para os nossos produtos. Hoje, todos os nossos produtos saem de dentro das nossas lojas. Entendi. E a operação no iFood, você tem uma pessoa tomando conta daquela loja no iFood? Vendo preço, tabela, promoção, toda aquela operação? A gente tem que ter... Nós temos 2 supervisores que gerenciam cada marca. A gente tem 2 grupos separados. E aí eles têm que estar o tempo todo, porque realmente acaba que o iFood entra com umas promoções que a gente não pediu, ele bota lá, se você bobear, eles botam lá uns preços, teu preço lá embaixo, quando você vê, você está quebrado, né? Exatamente. Então, sim, no iFood tem que ter alguém dedicado, o pessoal olha todos os dias, às vezes de manhã, de tarde, de noite, tá sempre olhando. E é muito dinâmico ali, né? Sim. Confeitaria, nesse mundo digital, qual que é o maior desafio que vocês têm?
a muitos, fazer com que o produto chegue inteiro para o cliente, principalmente. Então, tortas, por exemplo, a gente quase Que não acaba consegue não mandar. sendo, não sendo a questão digital, é a questão de logística. É aí, questão né? mais logística. Mas, digital. acaba É os sendo dois. Mas às vezes ele vê no digital a expectativa, né, do bolo, do bonito e... Você tem que entregar aquilo que ele está esperando, né? Senão Tem que fica entregar o que complicado, você está esperando. Eu vou falar, em relação aos nossos produtos, em questão de gosto, é maravilhoso. Não tem nenhum lugar que se abata assim. Minha humilde opinião, nossa qualidade é maravilhosa. Então tem vezes que tu vê o produto ali e ele é muito gostoso quando chega pra você. Mas a dificuldade é realmente entregar as tortas inteiras quando elas chegam. Mas em relação à concorrência ou qualquer coisa do gênero, não tem igual. Nossa, é muito Olha bom. aí. Olha aí. Gostou? Propaganda, né? Ela vai querer esse take aí, Douglas. Anota aí esse tempo que ela vai querer esse take pra colocar lá esse corte. Não, mas falando sério, então a nossa maior dificuldade hoje na confeitaria é de fato a entrega. Então hoje a gente não trabalha com entrega própria, então acaba que a gente tem que fazer alguns parceiros para conseguir levar. Quando é uma torta maior, não dá para levar no carro. Quando é muitos produtos, a pessoa pediu um kit festa inteiro. Não é bom levar na moto, tem que levar no carro. Então tem essa dificuldade Essa pouco. logística. Essa A logística. questão toda é logística. É. Para fazer uma entrega bacana, porque... Hoje a logística é própria ou é terceirizada? Terceirizado. Quase Não, toda a nossa terceirizada. logística nossa logística é nossa própria. Não, do iFood. Do iFood, sim. Não, do Mas ele delivery tá como um todo. Não, o iFood misto. é raro. Desculpa, vocês terceirizam o iFood para eles mesmo? Não. É iFood. É Tá. iFood, tá? Mas falando logística. Por exemplo, alguém pede uma encomenda de uma torta, coisa e tal. Nós temos nossos carros que eventualmente vão entregar lá. Então a gente não vai terceirizar isso. Sim. Nós vamos fazer a entrega. É isso que eu quero dizer. Tudo bem. Hoje, o que a gente trabalha na nossa confeitaria, como a gente tem nossos carros que fazem entrega nas lojas, a gente incentiva o cliente a fazer retirada em alguma loja mais próxima a ele. Então, isso, inclusive, é um ponto que a gente não falou. Mas o pai comentou, a gente gosta muito de Manaus. E a gente acredita de fato em Manaus. Então, a gente investe em Manaus como um todo. A gente não está só nos principais shoppings da cidade, a gente está em todos os shoppings da cidade. Basicamente, no meio de 10 shoppings da cidade, a gente está nos 10. Então, basicamente isso. Então, a gente está de norte a sul, do leste a oeste na cidade, em todos os pontos. Inclusive, a gente abriu no passado no Via Norte. Então, se quem quiser pedir na região do Via Norte, pode retirar na nossa loja de lá. Não precisa mais ter que fazer uma entrega, encarecer a entrega dela. Então, acaba sendo mais vantajoso incentivar o cliente a retirar na loja, que a gente consegue garantir uma qualidade excelente quando chega ali, do que a pessoa pedir pelo iFood, que chega o risco de chegar quebrada, caída, batida. Esses produtos específicos de confeitaria. Esses produtos específicos de confeitaria. Isso. Maria, vamos falar de IA. Até deu a rima aí. Maria. No food service, onde é que entra a inteligência artificial? Cardápio, atendimento, pedidos, onde que entra? Ela pode entrar em tudo, né? Pode entrar em cardápio, pode entrar no cardápio dinâmico, por exemplo, modificação de preço automática. Pode entrar, por exemplo, de 3 às 5 da tarde, é um horário de baixa venda, ele abaixa o preço automaticamente e depois sobe automaticamente. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos e a gente acaba não vendo tanto aqui no Brasil. Seria uma coisa interessante. É. Mas não sei se o brasileiro gosta muito disso. O né? brasileiro não gosta tanto. Às vezes eu fico um pouco chateado em relação ao Uber, em relação a isso, né? Mas outra coisa que pode entrar também é que isso sim a gente vê muito no Brasil, que é tanto no autoatendimento quanto nos clubes de fidelidade dos próprios restaurantes. Que, por exemplo, você tem o Bob's, do clube Bob's Fan. Você tem um cadastro no aplicativo. Às vezes, ele sabe o que você consome e ele vai te oferecer promoções específicas para outros produtos que você não consome, por exemplo. Você gosta muito do milkshake de ovo maltine. Ou ele vai te dar um desconto nisso, ou ele pode colocar outro produto para você que você não consome tanto e ele quer que tenha saída. Então, dá para fazer com 1000 coisas. Aqui, pra gente, especificamente, a gente gostaria mais para o WhatsApp, né, eu acho. Para melhorar nosso atendimento no WhatsApp, pegar as reclamações, gerenciar melhor. Então, toda essa parte é específica. Caminho finalmente. A gente tem um momento aqui que a gente chama de nosso quadro Malagueta. Porque a gente brinca assim, né? Que pimenta no fiofó dos outros é refresco. E a gente que é empresário tá ali dia a dia. Então, esse quadro é perguntas rápidas, respostas rápidas. Vai pra ele. Não, são os dois, mesclado. Bora Tá? lá. Eu vou começar. Vamos fazer um... Eu já não tô com a mesma energia mais não, tá? Bora, Raul. A energia já baixou, tá? Então vamos lá. Perguntas rápidas, beleza? Bora. Raul, doce ou salgado? Salgado. Cozinha ou salão? Ai, meu Deus, salão. Melhor prato da alemã? Melhor prato da alemã? Biga alemão. Legal. O pior conselho que já te deram sobre o negócio? Ai, meu Deus. Não sei, pra não abrir. Cliente chato ensina ou estressa?
Rapaz, o cliente, a gente tem que estar recebendo todos eles, né? Do jeito que for. Deixa eu avaliar responder essa também. Que ela tá Eu Não, eu tenho até uma frasezinha, olha só. A grande vingança do cliente chato é a gente vender para ele. Essa que é a vingança. O papai fala muito isso. A grande vingança é vender mais. É vender mais para ele. Se ele é chato, ele vai vender Não mais. só pra ele, pra Agora, outra pessoa. claro, você sabe que tem... Eu sou favorável. Tem uma historinha aí que está rolando aí em alguns lugares, né? Até ontem naquele vídeo lá apareceu lá de uma cafeteria em São Paulo que bota assim: nada justifica o cliente destratar os colaboradores. Eu concordo com isso. Não tem que destratar o colaborador, é um absurdo. Mas está errado, você não precisa xingar, destratar, né? Isso está totalmente errado. Mas eu acho que também tem um lado chatinho de alguns restaurantes que fala assim, não, minha carne é mal passada. Poxa, se o cliente quer bem passada, passa para o cliente. Eu acho que a gente tem que entender o que a necessidade do cliente. Claro. Afinal de contas, o cliente está me pagando. Não sou eu que estou pagando para o cliente, é o contrário, né? Então, tem lugares que são um pouco arrogantes. Nesse aspecto, eu não gosto disso, não. A gente tem uma filosofia no grupo alemão o grupo alemão, só para vocês deixarem claro, né? É muito baseado no meu pai. Vocês já perceberam, né? Então, muitas coisas que meu pai acaba transformando pro grupo alemão. E a gente acaba pegando isso também. Então, meu pai, ele odeia chegar no restaurante e falar, troca isso aqui, e a pessoa não troca. Ele fala, eu tô pagando. Tipo assim, deveria fazer da forma que eu quero, né? Eu quero consumir. E aí ele fala, aqui no grupo não, a pessoa pode trocar o que ela quiser. Pode trocar, às vezes, se for uma coisa mais cara, paga um valor a mais. Se for mais barato, fica ali no mesmo a mesmo. Mas é autorizado a trocar. É pra fazer o que o cliente quiser. Aí teve até uma vez, tem uma história engraçada. Isso aí não vai nessa parte aí mais, não, mas tem uma história engraçada. Eu vou apertar essa menina, bicho, não é possível. Ela quer ir embora. Quer ir embora? Não, só não pode falar nisso, não. Só uma história rápida. Não, uma história é minha história, não é tua, não. Pode falar. É uma história minha. Na época que eu tava sendo trainee, eu tava trabalhando na Alemã do Milênio. Aí chegou um casal lá mais velhos, gringos, e era tipo 10 horas da manhã. Aí eles chegaram lá, porque eu queria tomar café da manhã, sei lá o que. E a gente não tem café da manhã, mas eu conheço o gringo, sei que eles gostam de linguiça e sei que eles gostam de café. Aí tem café? Não tem. Tem o do funcionário, mas eu vendo pra vocês. Eu não falei isso pra eles, né? Peguei o do café do funcionário, vendi pra eles por um preço, vendi o buffet e vendi o café da manhã deles. Eu não sirvo café da manhã, mas o cliente queria café da manhã, eu vendi o café da manhã pro cliente. Então, na Alemanha a gente fala isso. O que o cliente quiser, eu vou até na rua ele comprar e volto. A nossa filosofia é atender o cliente. Atender a necessidade do cliente. E todos os nossos gerentes são assim, tá? Chega pro nosso cliente, pede ele, eu não tenho, mas eu arrumo Pelo pro senhor. menos eu passo isso pra eles. Eles não fazem, mas pelo menos a gente fala pra gente fazer. Eu já vi, fazem. Tá no DNA, né? Tá no DNA. Qual foi a melhor decisão que você tomou na empresa? Melhor decisão? Ter vindo para Manaus, assim, ter vindo para cá. Essa foi a melhor decisão. E aí, para complementar, a minha família toda foi contra, né? Eu era engenheiro, tu vai morar em Manaus, fazer o quê em Manaus, não sei o quê. E eu lembro, sou muito grato à minha tia Naná. Minha tia Naná é minha madrinha e ela falou, Raul, você quer ir? Vai atrás dos seus sonhos, meu filho. Vai ser feliz. E é isso aí, estou muito feliz, graças a Deus. Legal. Ser sucessor é privilégio ou pressão? Os dois ao mesmo tempo. É um privilégio ao mesmo tempo que você vem com toda uma carga atrás, né? Afinal, são 45 anos e você quer que dure mais 45 anos. Então, como fazer isso virar? No mínimo, é como fazer virar mais 45. Então, vem toda uma pressão em cima disso também. Ainda é gratificante. Seu maior desafio como líder? Eu acho que é passar a cultura da empresa o tempo todo, né? Eu acho que é isso, né? A gente está engajando as equipes, né? Eu acho que a grande questão hoje em dia é engajar. É o engajamento. Você ter gente engajada, ter gente boa junto. E é isso, eu quero ter gente boa junto comigo e quero crescer junto com gente que queira crescer comigo. Qual a verdade sobre a empresa familiar que ninguém tem coragem de falar? Dá pra falar depois, né? Não sei qual que é. Não, acho que não tem. É porque vários estigmas de empresa familiar a gente acaba não sofrendo justamente porque o meu pai já tinha feito vários cursos, por exemplo. E então ele é aquele primeira geração que apoia ter uma segunda geração. Então não é o caso contrário. Tem muitas vezes que a segunda geração quer entrar e a primeira não quer. E aí fica assim batendo. Ele é o contrário. Ele quer que a segunda geração entre e quer continuar. Então ele fala bem assim pra mim: não, eu continuo até eu não estiver mais atrapalhando. Então quando eu estiver atrapalhando, você me avisa. Aí eu, tá bom, eu não tô atrapalhando, então continua. Então fica. Pra gente finalizar, Raul Andrade em uma palavra. Foi difícil. Dedicação. E a Mariá em uma palavra. Felicidade aí, ó. Olha aí. Que beleza. Gostei, Maria. Que bom. Alegria, energia. Uma palavra é foda, hein, bicho? Porra. Pessoal, obrigado, Paulo. Valeu, gente. Valeu, meu irmão. Obrigado, Raul. Valeu. Prazer Que conhecer história, vocês cara. aí. Maria. Valeu, obrigado, Bom tá? demais, Muito obrigado, tá? Valeu.
Pessoal, esse aí foi o nosso 6º episódio do podcast Bora Soul. Se você gostou, compartilha, deixa um comentário. Deixe seu like. Dê o seu like, tá? Próximo episódio, novas histórias e fica com a gente. Bora Soul! Valeu. Valeu.